absolutamente metafórica, figurativa. Eu até falo que o degrau ele não é, ele está, né? Ele está em todos os lugares, porque eu acho que não há situação, principalmente hoje, né, nessa vida contemporânea. Quando eu escrevi o degrau, eu pensei muito nesse ritmo de vida contemporâneo que a gente tem. Você caminha, não sabe para onde, nem porque, você não sabe necessariamente as escolhas que você faz ou por que você faz, acaba optando por meios que te levem para uma vida mais ou menos confortável e persegue coisas que você não entende nem muito bem por que você está perseguindo, e logo que você conquista, é um processo schopenhaueriano mesmo, de você deseja, você consegue, daí a pouco vem aquele, nossa, mas eu conquistei, mas o vazio continua ali, né? Aquele buraco, aquela sensação ruim que você não tem como preencher exatamente, né? E tudo por esse ritmo de vida maluco que a gente se coloca para cumprir com coisas que nem sempre você quer. Às vezes elas são tão externas, tão aleatórias, e a gente é tão bombardeado 24 horas por dia, até do desejo de outras pessoas, né, para pertencer a um grupo, para satisfazer determinadas expectativas, aquilo que as pessoas esperam da gente, que a sociedade espera da gente. Então você sempre se depara com um degrau, né? E essa ânsia por subir, preciso subir, eu preciso conquistar, eu preciso chegar, mas eu não sei muito bem onde, né? De forma que eu me torno um autômato. Automaticamente eu percorro as ruas, eu não olho por onde eu passo, eu não reconheço as pessoas, elas têm basicamente todas o mesmo rosto, porque para mim tanto faz como fez, né? Eu não consigo distinguir aquilo que eu vejo ao meu redor. Então, quando eu escrevi o degrau, foi justamente dessa percepção, que muitas vezes você pega, por exemplo, o carro e você chega a um determinado ponto e você fala, nossa, uau, eu não lembro nem se eu parei no pare, não sei nem quais foram as placas que eu encontrei pelo meio do caminho, porque eu faço isso todo dia. Eu não me permito outro caminho que não esse. E por quê? A gente não se pergunta, a gente se torna como que um produto, né, disso tudo. Então, para mim, esse é o degrau, assim, ele está presente em todos os lugares, nas mais variadas culturas, nas mais diversas situações, com homens e com mulheres, na vida de todo mundo, tanto que a personagem, ela muda, não dá muito para saber se ela é um homem, se ela é uma mulher, ela é uma pessoa perdida, né, que pensa que está encontrada, mas não está, ela está ali, naquela vida, naquela engrenagem que nem ela entende muito bem, né? Ah, sempre, completamente, né? Nós somos eternamente atravessados por tudo aquilo que a gente tem contato. Eu falo que nada vem do zero, né? Do acaso. Eu sou eternamente grata a todas as leituras que eu fiz. Eu sempre gostei muito de filosofia, eu adoro Sartre, né? Sempre curti o existencialismo. Eu gosto demais de Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles, que foi uma autora com a qual eu sempre trabalhei. Sempre gostei de Machado de Assis, enfim, né? Gosto muito de Saramago, eu adoro a primeira fase do modernismo, os experimentalismos de linguagem, né? Sem dúvida, todas essas leituras fazem parte da vida, né, que a gente estabelece nos textos que construímos. Então, sim, com certeza. Ah, Como que é nossa, isso? é uma responsabilidade enorme, mas eu ficaria muito feliz, né? Eu sempre fico muito feliz com os feedbacks que eu recebo, com as pessoas comentando, dando suas impressões de leitura. Eu particularmente adoro conversar com os leitores. E é engraçado ver como o texto ganha vida, né? Muitas vezes eu não espero determinadas análises ou determinadas percepções. Eu falo, nossa, mas eu nunca imaginei que essa leitura fosse possível. E isso é que é legal, porque a partir do momento que o texto sai da sua mão, ele não é mais seu, né? Eu particularmente gosto desse espaço em aberto, desse momento de pluralidade. É por isso que é tão bonito ver o texto sair da gaveta, né? O texto engavetado, ele não tem vida. E essa é a parte mais legal de tudo, assim. Eu acho isso muito gratificante, é muito satisfatório poder ver a tua personagem indo subir outras escadas com outras, na companhia de outras pessoas. Eu não sei se ela é a companhia mais adequada para alguém,
mas é interessante ver essa pessoa tão solitária com outras companhias, né? Porque a pessoa que está lendo está acompanhando de alguma forma, está sendo solidária com ela. Então eu acho bem interessante, acho muito bacana, assim. Acho que a parte mais legal é essa. Muito, porque a ficção eu nunca imaginei que um dia eu fosse desenvolver. Porque acho que quando a gente trabalha com teoria literária, como é o meu caso, a gente forma uma vida meio dupla, né? Então, na crítica literária, você é muito apegado à forma, à teoria, à análise, né? Muitas vezes milimétrica, para conseguir absorver as camadas do texto, né? As filigranas do texto, como diz o Derrida. Então é tudo muito esquemático. Na ficção não, na ficção você ganha uma liberdade que na crítica literária às vezes você não tem, porque você precisa seguir uma determinada linha, você precisa de lógica, você precisa de uma organização textual para atingir um determinado preceito, um determinado conceito, que a ficção não, né? Ela te dá uma liberdade muito maior. Mas eu acredito que por realizar os estudos em literatura e ter tido acesso à crítica, o fazer a ficção se torna um terreno um pouco minado, porque você se cobra muito, você fala, nossa, mas será que isso aqui que eu estou fazendo, será que está tão bom quanto as coisas que eu estudei, será que eu não estou cometendo um vilipêndio literário, né? Eu não estou imaculando aquele território que a vida inteira eu cuidei e prezei tão bem? Então dá uma responsabilidade, dá um peso, uma responsabilidade muito grande. E eu demorei muito tempo para me livrar disso e falar, não, tudo bem, eu não vou escrever como a Clarice Lispector, porque seria uma petulância muito grande da minha parte querer isso, mas eu posso escrever como a Evelyn. Encontrar o meu lugar em mim, do meu jeito. E se as pessoas gostarem, ótimo. Se as pessoas não gostarem, tudo bem também, né? Os livros são para serem lidos por pessoas que com eles se identificam. A própria Clarice Lispector dizia isso, né? Que o leitor tem que ter a alma preparada para determinados autores. E eu não tinha a pretensão, portanto, de agradar a todo mundo, mas queria ter a experiência de poder escrever, que era um grande sonho meu. Então, o primeiro livro foi um susto. Eu falei, olha, eu fui corajosa, né? Vamos ver se eu encontro coragem para escrever mais um. E o Degrau foi absolutamente uma surpresa, porque ele não era o meu projeto. Na realidade, eu tinha outros 2 projetos que foram engavetados, porque de repente eu tive o insight do Degrau, eu falei, não, eu preciso escrever sobre esse é o que eu tenho que escrever. Realmente esse daqui é a vez dele sair. E foi muito bacana, né? Foi muito bacana. Eu espero poder seguir escrevendo. Tenho projeto para escrever mais um. Né? Há pouco tempo escrevi o poema. E, enfim, é uma vida que realmente eu aprecio muito. Eu acho que eu faço os 2 movimentos. A gente sempre é uma questão dialética, né? Tudo é um pouco de dentro e tudo é muito do que vem de fora. É sempre uma relação de reciprocidade, eu acredito. É lógico que sempre há muito da gente naquilo que a gente escreve, porque é o teu olhar perscrutando e tentando entender como outros olhares encaixariam com o seu, né? Eu sempre penso muito nisso. E sempre tive uma escrita muito próxima do social. Eu me interesso demais por tudo que acontece à minha volta. Então, geralmente, as coisas, para mim, né, tanto que o Femiverso Multi, ele é uma aventura, porque ele é crônica, ele é poesia, ele é um bricolagem de vários estilos, e é crônica justamente porque nasceu de uma observação muito afinada de histórias que eu acompanhei por 14 anos. Ao longo da minha vida inteira que eu falava, nossa, isso daqui daria uma crônica. E eu fui anotando e separando e pensando o formato, a fonte de cada uma delas, justamente para dar voz àquelas mulheres que eu ia encontrando no meio do caminho e sentia que elas não tinham espaço para falar.
Elas não tinham público, elas não tinham ouvinte. Eu falei, um dia eu vou dar voz para elas. Eu vou fazer uma crônica para cada uma delas e eu vou privilegiar a forma particular como cada uma delas se comunicou comigo, com a minha vida. Então, esse interesse por aquilo que é externo e que de alguma forma faz parte da minha história é muito peculiar no processo de escrita. O Degrau também foi assim. Né? Foi esse passeio que eu fiz por ponto de ônibus, por metrô, essa experiência de estar em São Carlos, estar em São Paulo, sempre frequentando espaços absolutamente diferentes, né? E convivendo com pessoas muito diferentes. Então, isso me chama muito a atenção. Então, muito do que é de dentro e muito do que é de fora também. Essa questão do feminino, ela é muito interessante, assim, porque na minha tese de doutorado mesmo, eu evito usar o termo feminino. Ele me incomoda bastante, porque ele é muito binário, né? Mulher é tal, homem é tal, e não é verdade. Como seres humanos, nós somos absolutamente complexos. Né? Eu, como mulher, não sou como você, Fernanda, eu não pareço com a outra companheira, aliás, eu não sou nem igual a minha irmã. Né, que frequentou a mesma família, foi educada pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Então, na minha tese de doutorado, eu já não uso esse termo. Eu já digo, olha, eu não vou falar em feminino, porque feminino é uma categoria absolutamente plural. E isso amarrou a mulher e condicionou a mulher por anos e anos e anos e anos. Então, eu falo de escrita de mulher. Né? E nessa escrita de mulher, eu tenho uma série de caminhos e algumas coincidências, entre elas a objeção pela opressão, o questionamento do papel da mulher em sociedade. Então, assim, para mim, a escrita de homem e a escrita de mulher são assuntos completamente diferentes, mas não porque o homem tem uma característica X e a mulher uma característica Y, e existe uma letra feminina que se compara com o corpo da mulher. Eu não acredito em nada disso. Isso daí, mais uma vez, engessa a mulher. Por que a mulher vai escrever só sobre o corpo? Por que ela não pode escrever sobre política ou sobre um outro assunto qualquer que seja de interesse dela? Por que de novo isso, né? É a inquisição da letra agora. Então, eu não concordo com isso. E na minha própria tese eu falo sobre isso. Eu falo que eu até coloquei um termo, eu não encontrava um termo para trabalhar. Falava, nossa, ginocrítica me incomoda, porque vem de gineceu, de novo, né? Poxa vida, a mulher já foi vagina uma vida inteira, agora... E o útero, que saco, não tá legal. Eu gosto muito da ginocrítica da Showalter, mas não é isso, né? E a escritura feminina também para mim não vira, porque Lacan, né? E não tem nada a ver. Aí eu falei, poxa, é fêmea desarticuladora, mas não fêmea de feminina, é fêmea de feminista, porque o feminismo é um propósito desarticulador. Eu falei, pois é, então é isso. E aí eu lancei a tese falando isso, que a escrita de mulher com o propósito de subverter a relação de gênero, porque nem toda mulher escreve ou quer isso, o machismo também está muito presente na mulher, principalmente quando ela não tem consciência das amarras dela, né? Por isso eu usei o Bourdieu. Aí eu falei, é fêmea desarticuladora, porque é o feminismo buscando desarticular uma linguagem que é patriarcal, se reconhece patriarcal e subjuga a mulher. E é por isso que eu não gosto do primeiro livro, que é o da análise que eu fiz sobre a Ligia Fagundes Telles, que é o meu mestrado, porque ele chama Olhares Femininos sobre o Brasil. Então, eu fiquei surpresa, eu falei, nossa, eu não esperava por isso, eu esperava a situação de sufoco, eu esperava sim, porque foi algo pensado, né? E, aliás, é a engrenagem do livro, eu acredito que seja o centro do livro, é essa sensação de sufoco. Mas eu não imaginava que dessa sensação de sufoco haveria a vontade de que se escrevesse também. Né, que as pessoas deitassem em linhas o que elas sentiram, e inclusive eu até recebi, mas a pessoa me pediu para eu não mostrar. Então eu não posso mostrar, porque foi uma promessa. Mas eu fiquei muito surpresa por essa resposta, fiquei mais surpresa quando as pessoas me disseram, esse me pareceu mais acessível, eu penso que eu senti mais a obra. Eu falei, nossa, que coisa, eu achei ele tão labiríntico, né? Então, ele
ele não termina, ele não começa, ele não termina, ele dá 1 milhão de voltas. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o que fez com que as pessoas acreditassem que ele era mais fácil, né? Eu acredito talvez porque ele ele nos espelhe de uma forma muito franca, muito verdadeira, né? Quem não encontra um degrau? Né? Todo mundo encontra um degrau, então talvez venha disso esse sentimento de pertencimento, né, com a obra, não sei. Então, pois é, eu tenho pensado em um novo projeto, né? Ele já tem nome, inclusive. Eu penso em mais uma vez trabalhar com crônica, esse formato desconstruído, né, que eu já venho experimentando desde o Femiverso Multi. Eu acho que com o degrau eu consegui aprimorar mais. E essas crônicas são cenas de cidade, cenas típicas de cidade que eu venho acompanhando, né, esse teatro do absurdo que a gente frequenta todos os dias e é uma matéria-prima que, meu Deus, né, haja matéria-prima. Então eu tenho realmente já começado o meu trabalho de campo, né, de pensar algumas cenas que eu vou recolhendo quando eu passo de carro, de ônibus, enfim. E eu pretendo selecioná-las para transformar em um novo livro de crônicazia, que é crônica, poesia e azia, porque é cidade da azia, né?